Minta até que a sua mentira se torne uma verdade. Eu sou Sandro San. Seja muito bem-vindo ao Caminhando e Pensando. E eu ouvi essa frase da presidente da empresa que eu trabalhava numa época, que eu estava contando ontem, né? E eu estava 2 meses sem vender, sem conseguir ter resultado, apesar de fazer muito esforço. A dona Miriam, e só um parênteses sobre essa mulher, né? Que é uma mentora para mim. Ela tinha 70 anos de idade, 35 anos trabalhando na área de vendas, tinha sido eleita a melhor vendedora do Brasil e era presidente da empresa que eu trabalhava. E eu conversando com ela sobre por que eu perguntei para ela por que eu fazia tanto esforço, por que eu trabalhava tanto, eu visitava cliente, e enfim, eu fazia todo o esforço que eu poderia fazer e mesmo assim eu não estava conseguindo ter resultado, eu não conseguia ter sucesso. Eu falava com ela, mas como que eu vou fazer? Né? E foi quando ela disse para mim que talvez o problema fosse que eu, por fora, eu parecia estar muito bem, né? Eu estava lá, né, muito bem arrumado, falava direitinho, tal, essa coisa toda, mas que eu por dentro a imagem que eu tinha de mim mesmo era muito ruim. Eu achava que eu era incompetente, que eu tinha fracassado, que eu tinha falhado, porque, enfim, como eu falei ontem, eu estava no meu momento de Joseph Klimber, né? Tinha quebrado 2 negócios, um sócio roubado, né? Devendo, agiota, cheio de problema. E ela falou pra mim que a imagem que eu tinha de mim mesmo era muito ruim. Então eu tinha que mentir pra mim mesmo, né? Eu tinha que me enganar. E essa foi a maneira que ela achou de dizer pra mim que eu tinha que realmente melhorar a minha autoestima, que eu tinha que começar a pensar diferente, tá? Eu lembro também que ela falou assim que, Sandro, se você sonha um dia ser, por exemplo, sei lá, presidente de uma grande empresa, você precisa desde já mentir para si mesmo e agir como se você já fosse aquilo que você sonha fazer, né? Então você tem que agir como se já tivesse aquilo, como se já tivesse conquistado o que você quer conquistar, né? Você tem que agir como presidente de uma grande empresa agiria, falar as coisas que ele falaria, estudar os livros que o presidente de grandes empresas estudam, se comportar, andar, né? Ter atitudes, pensar como presidentes de grandes empresas pensam. Enfim, você precisa realmente ser esse tipo de pessoa que você quer ser, né? Que tem esses resultados. Você precisa ser o tipo de pessoa que tem os resultados que você quer ter. E isso foi muito interessante porque, na maioria das vezes, a gente está muito preocupado em fazer alguma coisa e não entende que muitas vezes a gente não consegue fazer, ou a gente não consegue ter alguma coisa, e para a gente ter alguma coisa a gente tem que fazer algo, e a gente não consegue fazer algo porque a gente ainda não é alguém, né? E quando eu falo não é alguém, porque na verdade a gente não se acha alguém, a gente não se dá a devida importância. Você quer ver um exemplo muito interessante disso? Por exemplo, às vezes você, sei lá, vai para academia e você sabe que você tem que ir para academia, tem que emagrecer, essa coisa toda. Aí você vai para academia, vai num dia, tá muito animado, no segundo dia tá um pouco menos animado, no terceiro dia um pouco menos, e no quarto dia você desiste, não vai mais, no quinto dia você nem aparece mais e some da academia. Isso é muito comum. Na maioria das vezes isso acontece porque a gente está fazendo alguma coisa, mas nós ainda não somos aquele tipo de pessoa que faz aquilo. Se você perceber bem, você vai chegar na academia e aquelas pessoas que estão lá todo dia fazendo exercício, emagrecendo e tudo, elas não estão só fazendo aquilo, elas pensam parecido, elas são diferentes, né? O ser delas é diferente do seu ser, do meu ser naquele momento, talvez. Porque o modo como as crenças que elas têm, as preocupações que elas têm em relação ao tipo de coisa que elas comem, os valores que ela tem em relação aos cuidados com o corpo, com a vaidade, com a autoestima, são provavelmente diferentes do seu. Então, e se você não for se você primeiro não tiver uma mentalidade parecida com a daquelas pessoas, por mais que você fique do lado ali fazendo os mesmos exercícios, você não consegue ter os mesmos resultados. Então é por isso que muitas vezes a gente se esforça muito, trabalha muito, faz alguma coisa e coloca muita energia e não consegue ter resultado naquilo que a gente está fazendo, porque a gente ainda não é aquilo. A gente está só fazendo, mas não estamos sendo.
Uma outra coisa interessante também que a Miriam me ensinou, e, e essa eu guardei bem no fundo do meu coração, que ela falava assim: Sandro, só existem dois tipos de problemas. Aqueles que têm solução e aqueles que não têm solução. E, e era muito interessante porque eu estava sempre preocupado, né, pensando nas coisas, enfim. E na maioria das vezes, os problemas que a gente tem, eles só existem na nossa cabeça, né? E por que eu falo? Porque o que é você estar preocupado? É você estar ocupado com alguma coisa que ainda não aconteceu. Você está preocupado, né? Algo que não existe ainda, que não tem razão ainda para você estar ocupado, você está preocupado. Vou encostar agora aqui, um passarinho cantando. E você está preocupado, né? Você está ocupado antes com aquilo e é algo que não está acontecendo ainda. E isso acaba influenciando muito o seu ser, o modo como você às vezes pode estar achando que você não consegue ser alguma coisa hoje porque você está vivendo um momento cheio de problemas. E isso não tem necessariamente nada a ver, né? Porque os problemas eles vão te acompanhar o tempo inteiro. A grande diferença é o modo como você lida com os problemas. E eu lembro de uma história de um amigo que eu tinha, o Vladimir. E o Vladimir, ele tinha uma agência de publicidade. E ele montou essa agência, o negócio começou indo muito bem e tal, a coisa estava indo muito legal. Mas ele tinha uma coisa, ele acreditava que o pai dele era um grande vendedor, né? O pai dele tinha uma empresa, que era uma empresa de se não me engano, um operador de plano de saúde, alguma coisa do gênero. E, enfim, o pai dele fazia grandes negócios, contratos milionários, era um cara genial. E ele admirava muito o pai dele, mas ele achava que ele nunca ia ser como o pai dele, tá? E ele achava que o pai dele fazia coisas e era inteligente, era de uma forma que ele achava que ele não ia conseguir fazer, apesar de querer ser, né? De querer fazer o que o pai dele fazia. E aí ele começou, toda vez que ele ia num cliente, se eu falar de mim, ia num cliente, fazer uma grande venda, um cliente muito importante, ele ficava tão preocupado, né? Várias coisas passavam na cabeça dele, ele estava tão preocupado com o que podia acontecer antes, durante, depois da conversa com aquele cliente. Ele ficava tão tenso, tão preocupado com aquilo, porque ele achava que ele ficava pensando o que o pai dele faria, por que o pai dele conseguia, e aquilo, enfim, ele estava tão preocupado com as coisas que no final das contas ele acabava não conseguindo fechar o negócio. E isso foi se repetindo, e com o tempo ele foi simplesmente desistindo de ir atrás de clientes desse tipo, e ele passou a aceitar o fato de começar a buscar clientes cada vez menores, mas que na cabeça dele eram mais fáceis. E o processo que aconteceu foi um processo que, ao longo do tempo, o negócio dele foi ficando um negócio medíocre, um negócio pequeno, até que chegou uma hora em que simplesmente ele não viu mais graça naquilo, ficou desmotivado, e ele encerrou o negócio e foi fazer uma outra coisa. O fato é que, o que eu quero dizer com isso? É que, como ele o tempo todo pensava, né, que ele não seria, né, a imagem que ele tinha dele é de alguém que não conseguia fazer aquilo, de alguém que não achava, que não era capaz de ter aquele tipo de resultado, ele acabava realmente não tendo resultado, né? Então ele acabava sendo aquilo, a imagem que ele fazia dele mesmo. Ele acabava tendo os resultados daquele tipo de pessoa que ele achava que tinha, tá? Então é isso, né? Isso aí foi o que eu pensei aqui, pensando aí na questão aí que o Léo perguntou sobre por que às vezes você faz muito esforço, e não tem resultado. No final das contas você acaba se tornando aquilo que você pensa, né? E se você se torna aquilo que você pensa, a melhor forma é você realmente mentir para você mesmo, né? E aí você mentir que você é sempre a sua melhor versão, a sua melhor expectativa. E você vai mentindo tanto para si mesmo que uma hora aquilo acaba se tornando verdade. Então é isso, minta, até que a sua mentira se torne uma verdade. Esse foi o Caminhando Pensando de hoje. Um grande abraço e até por aí, no próximo vídeo.